Olá, alunos da pós-graduação Montessori do Nascimento aos 6 anos. Vamos iniciar hoje a nossa aula de número 16, do módulo 9, sobre a legislação educacional. E hoje nós vamos dar continuidade à última aula, que nós começamos a compartilhar um pouquinho sobre os documentos essenciais da escola, que são a proposta pedagógica e o regimento escolar. Na última aula, eu falei sobre a proposta, apresentei para vocês como deve ser estruturada a proposta pedagógica, o que deve abranger esse documento, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o regimento escolar. Ele é um documento mais formal, ele vai ser baseado na proposta pedagógica e é um documento que vai ter um formato de lei. Inclusive, é um documento que deve seguir as normas de elaboração de textos de lei, com artigos, capítulos, né, incisos, naquele formatinho bem de lei mesmo, tá? Vão ter alguns tópicos, a gente pode seguir um roteiro. Normalmente, assim como a proposta, os órgãos educacionais superiores ditam algumas regras, alguns tópicos mínimos que devem conter no regimento, assim como na proposta. Então, a gente sempre deve procurar essas normativas, né, para ver se existe alguma orientação para a elaboração do documento, né? Mas vamos começar aqui, eu vou já compartilhar para a gente dar prosseguimento e eu já ir passando para vocês os detalhes desse documento. Então, o regimento escolar é o documento que normatiza as ações das instituições de ensino e deve seguir a legislação para a educação, assim como a proposta também, tá? Então, ele vai normatizar as ações da escola. Neste cenário, as unidades podem formular o seu próprio regimento ou alterar aquele que foi feito de maneira unificada para que atenda às suas características individuais. Então, assim, a escola, quando ela vai fazer o processo de abertura, né, vai fazer um pedido de autorização, ela vai precisar elaborar, apresentar a este órgão que ela vai pedir autorização esses documentos que são a proposta, ela vai ter que apresentar a sua proposta pedagógica e o regimento escolar também deverá ser apresentado neste ato, né, desse pedido de autorização. Depois, com o passar do tempo, se houver necessidade, o regimento também pode ser atualizado, tá? De acordo com o trabalho que a escola for realizando, de acordo com mudança de lei, como por exemplo, a data de corte para ingresso, né, matrículas de alunos no primeiro ano do ensino fundamental, que lá em 2006 tivemos aquela mudança na lei que a faixa etária de 6 anos passou a integrar o ensino fundamental, que antes ela era parte integrante da educação infantil, né? 6 anos era pré-escola. Então, essa mudança na lei, ela modificou o ensino fundamental, que passou a ter a duração, em vez de 8, para 9 anos, né? Primeiro ano do ensino fundamental. Então, essa mudança na lei trouxe para as escolas uma necessidade de atualização dos seus documentos. É uma mudança substancial, né? Até na parte prática das escolas. Então, uma grande mudança que precisou, né, a partir desse momento, as escolas precisaram rever os seus regimentos e suas propostas e alinhar a essa mudança na legislação. Então, quando a gente fala em revisão, né, periódica, para ver se está tudo alinhado, vale também para a legislação, quando a legislação provoca uma mudança substancial ali no dia a dia, né, na forma de trabalho da escola, forma de atendimento, né, a esses alunos. Então, isso precisa estar alinhado nesses documentos, tá? Então, dessa forma, atua como uma constituição escolar. Podemos dizer que o nosso regimento escolar é como se fosse a constituição escolar, tá? Que conta com as normas para o bom funcionamento da instituição. Ele é um documento com formato de uma lei. Para isso, ele engloba todas as relações administrativas e sociais que envolvam esse ambiente. É um documento administrativo e normativo de uma escola que estabelece a organização e o funcionamento da unidade escolar e regulamenta as relações entre os participantes do processo educativo, deve assegurar as condições institucionais adequadas para a execução da proposta pedagógica. Então, no regimento é que estarão as diretrizes que a escola deve seguir,
para que se assegure o cumprimento da proposta pedagógica, tá? E o que deve constar no regimento escolar? Como este documento deve ser elaborado? Então, antes de elaborar um regimento, deve-se observar a legislação expedida pelos órgãos educacionais da região onde funcionará a escola, ou onde funciona a escola. Ou seja, a escola ela deve observar as leis, as regras, as orientações dos órgãos de ensino para elaborar o seu regimento, que eu já disse para vocês. Muitos deles já expedem normas orientando quais são os tópicos mínimos que devem constar no regimento, tá? Então, já existem modelos básicos de regimento escolar em sites oficiais, de secretarias municipais e estaduais de educação. Eles já estão dentro da formatação correta e a escola pode usá-los como uma base para construir uma versão final aderente à sua realidade. Até os modelos já pré-formatados, né, essas secretarias de educação, eles já fornecem às escolas para que se siga um padrão e aí a escola vai adequar à sua realidade. Então, de forma geral, o documento deve conter alguns tópicos essenciais, assim como a proposta, né, devendo sempre ser observadas as especificidades locais, tá? Então, primeiro, identificação. A primeira parte é uma identificação da escola, com informações como nome, endereço, data, o ato de inscrição, do ato de indicação administrativo, né? Que autorizou seu funcionamento. Geralmente tem um ato legal da autorização de funcionamento, número, né? Tem um número da autorização de funcionamento. Quando a diretoria de ensino, a secretaria municipal, expede a autorização, autoriza a escola a funcionar, vai ter um número lá do ato legal, tá? Isso deve constar ali no regimento, tá? São dados essenciais ali, né? CNPJ, quem é a mantenedora, a instituição mantenedora, no caso das escolas particulares, quem é o órgão mantenedor, no caso de escolas públicas, tá? Então, assim, são documentos que todas as escolas têm, tanto as públicas como as particulares, tá? O regimento e a proposta escolar, a proposta pedagógica, eles são documentos obrigatórios, tá? Documentos que toda escola deve ter. É ali que vai estar discriminado ali direitinho, né? Como a escola vai trabalhar, todas as regras, né? O regimento, ele é tão importante que, por exemplo, para os alunos do ensino fundamental, quando há casos de reprovação, né, e existe a possibilidade de um recurso junto à diretoria de ensino ou conselho estadual de educação, né, do estado, ou conselhos municipais, o que seja, né, em casos de retenção escolar, a análise, né, desse recurso, ela vai ser sempre pautada no regimento. Então, os supervisores de ensino, eles vão pautar a sua decisão no regimento, dos itens, né, a serem observados. Então, vão fazer uma análise se a escola atendeu, né, tudo que estava, cumpriu o que estava no regimento. Deve-se ter muito cuidado na elaboração deste documento, tá? Deve constar também os níveis de ensino que atende, turnos, né, e os cursos. Bem, na sequência, ela deve apresentar os fins e objetivos. Aqui a escola confirma os objetivos previstos na LDB e pode acrescentar outros que possui, detalhando-os ao máximo. Vai falar um pouquinho sobre a proposta pedagógica. Ela traz informações sobre a proposta, mostrando quais objetivos e ações serão direcionadas, tá? O currículo. Ela vai explicar como funciona a composição curricular, atendidas as Base Nacional Comum e a parte diversificada, contemplando todas as exigências da BNCC. Os recursos pedagógicos também, vai descrever se ela tem laboratório, biblioteca, né, sala multimídia, ambiente virtual de aprendizagem, organização administrativa e técnico-pedagógica, também pode ser colocado ali como será feita a gestão administrativa, a organização técnico-pedagógica da escola.
Plano de gestão da escola e do ensino é um outro tópico. Nessa parte do regimento, a instituição explica como será o seu plano para a gestão democrática da instituição, de que forma fará para que os diferentes membros da comunidade tenham participação nessa gestão e como ela se dará. Poderá colocar também, que é muito importante, tá? Esse tópico, os direitos e deveres para o corpo docente e discente. Então, quais são as normas que devem reger as relações pedagógicas e sociais no ambiente escolar e da instituição com a comunidade? O plano escolar, então, é uma breve descrição sobre o plano, garantindo que ele terá consonância com a proposta pedagógica e será atualizada de acordo com as exigências dos órgãos de educação local. O plano escolar, ele é um documento mais atualizado, tá? A maioria dos lugares, ele é feito anualmente, tá? É um documento que vai conter as atualizações anuais, tópicos que precisam de atualização anual, ou seja, calendário escolar, a matriz curricular do ano letivo em vigor, tá? Quais os projetos para esse ano, né? Uma relação do corpo docente, os alunos da educação especial, qual o plano de trabalho para esses alunos. Enfim, é um documento mais condensado, vamos dizer assim, porém, ele precisa ser atualizado mais de acordo com as mudanças, né, de um ano letivo para o outro. Então, tem lugares que ele é quadrienal, tem lugares que a atualização é anual, e ele vai apresentar ali qual o plano de ação para o ano letivo, para determinado ano letivo, tá? As regras de matrícula e transferência, classificação e reclassificação, que são tópicos, mas para as escolas de ensino fundamental, no caso da reclassificação. Então, para essa faixa etária que o nosso curso contempla, que é de 0 a 6 anos, às vezes não vai ter muito o que se aprofundar neste assunto, né? Mas deve constar também a classificação, quando você classifica o aluno de acordo com a sua faixa etária, para determinada série, né? Para matrícula em determinada série, e a reclassificação é quando o aluno faz um avanço, né, de acordo com uma avaliação que é feita com a faixa etária, atendendo toda uma legislação, né, que também está previsto na LDB, tá? Critérios de classificação e reclassificação para os alunos do ensino fundamental. Esses critérios devem estar explicitados ali no regimento. O tópico sobre as avaliações, ele vai trazer informações bem detalhadas sobre como funcionam as avaliações de rendimento escolar do estudante. Aqui deve ser explicado, por exemplo, qual a referência utilizada, se as avaliações serão por bimestre ou trimestre, quais serão os instrumentos de avaliação, o peso dos aspectos qualitativos e quantitativos, média para um desempenho escolar satisfatório, como será a avaliação do desempenho global do aluno, etc. Então, deve constar também esse tópico sobre as avaliações. Aí nós temos também um tópico sobre promoção, recuperação, reprovação, reconsideração e recursos. Também deve ser apresentado no regimento escolar. Então, a escola detalha quais são os critérios para que o aluno seja aprovado para a série seguinte. Isso também vale para a educação infantil, tá? Embora não tenha promoção por nota, avaliação com critério, né, de promoção, com objetivo de promoção, mas também tem o critério de idade, de promoção por desenvolvimento da criança, né, para ingresso, né, no ensino fundamental. Então, todas essas regras devem estar expressas no regimento, tá? A parte sobre a frequência. Então, nesse tópico, a escola fala sobre a frequência mínima obrigatória, que vem ali determinada pela LDB, tá? Tem que estar tudo alinhado com a legislação, tá? Como vai ser feito o registro dessa frequência, tá? Qual o processo para justificar ausências com atestado médico? Como é possível compensar ausências? Lembre-se, como nós falamos lá na educação infantil, a fase de pré-escola, por exemplo, ela tem a
a porcentagem mínima de frequência anual, né? Isso está definido lá na LDB, que deve ser de 60%. A criança deve ter uma frequência mínima de 60% para avançar para a etapa seguinte. Também uma questão de resguardo do direito daquela criança estar na escola, né? Estar frequentando a escola, e isso também é colocado como uma obrigação da família, né? Uma obrigação para a família, para que a criança cumpra, né, essa carga horária mínima, né? Essa frequência mínima anual. Geralmente a gente pensa em conselho de classe no ensino fundamental, mas também esses conselhos, eles podem integrar os docentes da educação infantil para avaliar o processo educativo, o processo de avaliação, de desenvolvimento, né, das turmas. Expedição de documentos escolares é um outro tópico que deve constar também no regimento, né? Ele deve citar quais são os documentos escolares que a instituição irá emitir, como histórico escolar, declaração de conclusão de série, diploma de conclusão de nível de ensino, por exemplo, ensino fundamental. Vale lembrar que essa parte precisa estar de acordo com a legislação, tá? Então, os históricos geralmente têm, todos esses sistemas de ensino, eles têm uma normativa a respeito sobre a emissão desses documentos, como deve ser o formato desses documentos. Geralmente também eles apresentam modelos a serem seguidos e, por fim, ali as disposições gerais, que fica na parte final do regimento, trazendo algumas outras informações que a escola, né, considere necessária para serem apresentadas ali, né, serem citadas ali nesse documento. Então, quando ela vai divulgar o calendário escolar aos pais, como ela vai manter a família informada sobre o rendimento e frequência dos alunos, se ela vai usar aplicativo, se essa informação vai chegar para os pais de maneira online, ou se os pais vão ter acesso por algum outro meio, recurso, tá? Informações sobre alimentação, lanche, cantina, serviço, se o serviço é terceirizado, se a escola vai ter um serviço de nutrição para elaborar um cardápio, isso tudo pode ser colocado também, tá? Como que vai ser a gestão de tudo isso? Então, esses são alguns tópicos, tá? Eu coloquei para vocês para um regimento bem completo. Pode ser que alguns dos tópicos não sejam necessários para a sua escola, ou então você possa mudar um ou outro tópico, né, adequar. Mas oriento, é sempre seguir as orientações do sistema de ensino do qual você faz parte, tá? Porque ali vão ter todos os tópicos mínimos, e aí você vai poder acrescentar mais tópicos de acordo com a realidade da sua escola, tá? Do seu curso que foi oferecido, enfim. E o texto desse documento, como que ele deve ser elaborado? Como eu falei para vocês, é um documento mais formal, né? O texto tem um formato de lei, né? Então, ele deve seguir uma orientação de como são elaborados os textos de leis. Então, eu coloquei aqui para vocês uma sequência lógica que ele deve seguir de acordo com orientações. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos uma normativa da Assembleia Legislativa, no qual ela nos dá orientações de como são desdobrados, né? Como ele é dividido esse texto de lei, né? Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Então, aqui, o texto deve ser claro e preciso, tá? Porque todas as ações da escola são pautadas na proposta e no regimento escolar. Então, deve estar bem claro como essas ações, como a gestão de toda a proposta da escola vai ser
vai funcionar, então, para isso tem que ser passado para o papel de uma forma muito clara e precisa, tá? Eu tenho um problema com, por exemplo, com uma questão de comportamento, tá? Então, eu preciso ter ali no meu regimento, desculpe, toda a descrição de como que a escola vai trabalhar essa questão de sanções disciplinares, né? Como ela vai trabalhar isso com o aluno, com a família, tá? E na prática, ela vai ter que seguir o que está ali no regimento. Então, por isso a importância de ter o cuidado de colocar isso, né, no texto do documento, tá? Então, precisa possuir uma ordem lógica também, com assuntos agrupados, e a elaboração do texto vai ser sempre em forma de lei. Então, nós temos ali os artigos, né, deverão desdobrar-se em parágrafos, incisos, seção, né, divididos em seção, poderão desdobrar-se em subseções, né, de seções nós vamos ter os capítulos, de capítulos nós vamos ter os títulos, né, dos títulos o livro e dos livros a parte, tá? Isso aqui é um exemplo, né, que nós temos normas fixadas ali aqui no estado de São Paulo pela Lei Complementar 863 de 99, tá? Eu vou até deixar o link no material que vocês podem entrar e dar uma olhadinha, mas normalmente, né, cada sistema de ensino vai passar, né, apresentar ali qual a regra, né, que deverá ser seguida. Muitas vezes vão ter em outros estados ali uma normativa a respeito também, normas fixadas para como elaborar esse texto de lei, tá? E esse texto de lei não é específico para o regimento, tá? Essa orientação é para qualquer texto de lei, tá? Então, é um texto padrão, qual é o formato desse texto, e aí o regimento deve seguir esse formato, tá? Normalmente, os sistemas de ensino já apresentam um modelo de regimento, né, quais os tópicos, e até um modelinho para você desenvolver da sua escola, né, em cima desse modelo, tá? Então, fica até mais fácil. E aí você vai aperfeiçoando de acordo com a sua realidade, tá? Então, o documento também tem que ter as folhas numeradas, rubricadas, ser datado, né, e assinado pela direção da escola, e ficar disponível também para consulta dos pais e de toda a comunidade escolar, professores, coordenadores, pais, né, até alunos, né, quando esses alunos já são lá de níveis superiores ali, né, vamos dizer assim. Mas o regimento e esses documentos, a proposta e o regimento, sempre devem constar também no contrato de prestação de serviços da escola, tá? No contrato de matrícula, claro, para escolas particulares, que os responsáveis, ao assinarem o contrato, eles estão de acordo com esses documentos, ou seja, eles estão de acordo com as regras, com a proposta de trabalho da escola, tá? Então, qualquer atrito que venha surgir no decorrer dessa contratação, do trabalho que a escola está realizando, esses documentos vão ditar as regras e os pais ali, uma vez que contrataram e assinaram esse contrato, eles estão de acordo com a conduta da escola, tá? Eles assinam ali que estão de acordo com a conduta da escola. Por isso é importante esse documento estar bem alinhado com a forma que a escola vai trabalhar. Tá? Esse documento, então, elaborado, ele deverá ser encaminhado para aprovação, tá? Diferente da proposta, que vai para homologação, tá? Então, esse documento ele tem que ser aprovado. Se ele vai para a supervisão de ensino, né? E ele não está com o formato correto, ele não tem o conteúdo que deve abranger o documento, ele não está alinhado à legislação em vigor, ele pode ser reprovado ou pode ser pedido para ser corrigido, tá? Até que ele seja aprovado e tenha a publicação da sua aprovação no Diário Oficial para entrar em vigor na escola que está pedindo ali uma autorização de funcionamento ou na escola que, porventura, já esteja em funcionamento e precisa fazer alguma adaptação no seu documento, tá? É que depois que a escola começa a funcionar, né, com o passar do tempo ali, dos anos letivos,
Com a alteração da legislação, às vezes faz necessário uma alteração regimental. Você não precisa alterar todo o regimento. Às vezes tem algum artigo ali do regimento que precisa de uma atualização, né, ou uma, vamos dizer assim, uma complementação, e então isso deve ser deve ser formalizado através de um pedido de alteração regimental, tá? Deve ser enviado para esse órgão de supervisão escolar. Ele deve ser, sempre que o estabelecimento de ensino passar por modificações, então aí tem algumas circunstâncias, né, que pedem essa alteração, né, que deve constar nesse documento. Então, por exemplo, transferência de mantenedor, mudança de denominação, mudança de endereço, prédio em extensão, ou outras mudanças significativas e que não colidam com a LDB e normas dos órgãos de educação, tá? Então, esses tipos de alterações, eles devem ser enviados para os órgãos de supervisão, né? E atualizados no regimento, esse foi o caso também, na proposta pedagógica, tá? Então, sempre que a escola passar por essas mudanças, ou alguma legislação que venha modificar alguma forma algum procedimento, né, de atuação da escola, essas mudanças devem ser alinhadas nesses documentos, tá? Então, deve ser enviados para esses órgãos de educação através de um documento denominado alteração regimental, para aprovação e entrada em vigor imediato, tá? Questões que incorram em mudanças de organização curricular, sistemas de avaliação, organização administrativa ou pedagógica deverão ser solicitadas sempre para aprovação e entrada em vigor no ano seguinte, tá? Então, tem duas situações aqui. Quando a mudança, né, mudei de endereço, vou mudar o prédio, vamos mudar para outro local. Essas questões que demandam uma mudança imediata, né? E assim, mudanças possíveis, tá? Porque, por exemplo, organização curricular eu não posso mudar no meio do caminho, né? Eu tenho inglês, agora a partir de agora, do meio do ano, eu não quero mais. Eu não posso fazer isso, né? A escola não pode fazer esse tipo de alteração na sua proposta. Mas para o ano que vem, eu vou deixar de oferecer alguma coisa, ou eu vou acrescentar alguma coisa na minha proposta, né? Eu vou mudar a forma de trabalho em determinada situação. Eu posso fazer pedir essa alteração, eu posso, a escola tem autonomia, né? Porém, tem que ser formalizado isso e a entrada em vigor desse documento vai ser para o próximo ano, tá? Por quê? O pai, ele contratou o serviço de acordo com aquele regimento, é isso que eu falei para vocês. Esse regimento, né? Essas regras estão previstas no contrato, né? Devem estar o que a escola está vendendo ali para o pai, este ensino, né, durante este ano letivo, ele vai estar de acordo com o que vai estar expresso, né, no seu documento principal ali, que é o seu regimento, e na sua proposta pedagógica. Então, qualquer mudança, né, nesse sentido, de organização administrativa pedagógica, organização do currículo, essas mudanças poderão ocorrer, mas para o próximo ano letivo, sempre para entrada em vigor no próximo ano letivo. Aí eu deixei aqui para vocês também um modelo de apresentação de alteração regimental, que é um modelinho que vocês podem utilizar, tá? Mas esse modelo é normalmente usado nas escolas do estado de São Paulo. Então, a gente apresenta com artigo 1º, o regimento da escola, tal, escreve qual a escola, né, os dados da escola, passa a ter a seguinte redação nos artigos. Então, vai como a redação anterior era e como fica a redação atual. Artigo 2º, esta alteração regimental entrará em vigor a partir de tal data. Então, esse modelo de documento deve ser elaborado, enviado para o órgão de supervisão. Estando tudo ok, ele vai aprovar a alteração, vai pedir para ser publicada a aprovação no Diário Oficial, né, do estado ou do município, e
determinará a entrada em vigor a partir de tal data que estará valendo este documento, tá? Então, uma formalização, sempre que houver uma alteração no regimento, deverá ser feito dessa forma. A proposta, normalmente a gente não faz alteração da proposta, tá? Porque a proposta da escola, se ela mudar, se houver uma alteração ali na proposta, normalmente você precisa atualizar ela toda, tá? Fazer um novo documento, né? Com a alteração, a não ser que seja alguma coisa muito pontual, mas assim, você precisa atualizar ela toda. O regimento você pode alterar porque ele está em formato de artigos. Então, você vai mudar a redação, ou acrescentar artigos, ou revogar algum artigo. Então, a gente faz como são feitos com as leis mesmo, tá? Nesse mesmo formato. E a proposta, se for necessário fazer alguma atualização, a gente faz um novo documento, atualiza o que for necessário e só manda para a homologação. Bem, por fim, né, o regimento escolar ele deve sempre ficar à disposição para consulta de toda a comunidade escolar, sendo impresso ou de acesso online. Então, você pode colocar ele para que o pai possa acessar no site da escola ou no aplicativo, com uma forma, né, online de acesso. Ele visa dar segurança jurídica ao estabelecimento de ensino, por isso, de toda a clareza, de toda a adequação do que será escrito, né, nesse documento, expresso nesse documento, né, todo o cuidado que deve se ter ao colocar, ao elaborar este documento. Até porque aqui a gente fala segurança jurídica para qualquer questão. Hoje a gente observa muitos litígios, algumas coisas relacionadas a bullying, ao atendimento, os alunos que precisam de um atendimento educacional especializado. Essas questões que temos muitas discussões hoje em dia, né, que nas escolas sempre devem ter as disposições de como a escola vai trabalhar com essas questões muito claras, né, e adequadas nesses documentos, tá? Porque aí, no caso de um problema relacionado a essas questões, esses documentos vão ser essenciais, tá? Para a avaliação desses casos e para a solução, né? Encontrar as soluções, né, para a atuação da escola, tá? Então, toda a conduta da escola deve ser pautada no que estabelece a legislação vigente e no seu regimento escolar. Então, são dois documentos ali essenciais, tá? É a lei da educação e o regimento escolar. Portanto, a elaboração deste documento deve ser minuciosa e com responsabilidade, em consonância com toda a legislação educacional, a LDB, o ECA, a Constituição Federal e as normas gerais que envolvam a educação, crianças e adolescentes, e todos os envolvidos no processo educativo. Gestores, docentes, profissional de apoio da escola, todos devem estar alinhados, todos, cada qual com o seu papel, todas com a sua responsabilidade. Isso tudo deve estar presente, né, e determinado ali neste documento. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre o regimento. Como vocês podem ver, um documento mais formal, tá? Que vai expressar ali toda a linha de trabalho da escola. E eu vou deixar para vocês também um modelo, um roteiro, que é um exemplo apenas, só para vocês terem uma ideia, né, desse documento, como funciona, como ele é apresentado. Eu vou ficando por aqui e nós nos encontramos na próxima aula. Um abraço e até lá!